Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está aqui, né, mais uma vez com o webinar do NX. Eu estou muito feliz aqui hoje com esse tema que a gente vai continuar trabalhando, que é tão importante, que é o tema da bioacústica, né? E a gente dando continuidade nesse nosso compromisso, né, de juntar conhecimento, tecnologia dentro dessa nossa comunidade, para a gente poder tornar essa rede cada vez mais forte e cada vez com mais conhecimento aplicado à conservação da biodiversidade. Então, como sempre, a gente preparou tudo com muito carinho e hoje a gente tem uma convidada muito maravilhosa, que a gente confia muito no trabalho dessa pessoa e é uma pessoa muito especial. E o tema de hoje, só para poder refrescar todo mundo, é bioacústica, né? E a gente vai relacionar produção, emissão e recepção sonora em cetáceos. Esses mamíferos marinhos aí que encantam o mundo, né? E que todo mundo fica super curioso para saber um pouco mais. E para falar disso, eu queria apresentar vocês a Yasmin, que é a nossa palestrante de hoje, Yasmin Viana. Ela é professora e pesquisadora em bioacústica com foco em acústica de cetáceos. Ela se formou na PUC de Minas Gerais, né, fez o curso de biologia na PUC, e depois fez o mestrado e o doutorado no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. E atualmente também ministra webinars pela Wildlife Acoustics também, né, Yasmin? Sim. Então, estou aqui com a Yasmin, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo que ela vai trazer. E eu deixo a palavra com ela, para ela poder passar todo esse conhecimento aí para vocês. Eu queria só lembrar que vocês podem ficar mandando as perguntas, né, ao longo da apresentação aqui no chat. E, além disso, de agradecer, né, também a paciência e o entendimento da gente ter mudado a plataforma só nesse webinar, porque a gente teve uns probleminhas técnicos e que a gente não ia conseguir fazer na plataforma oficial que a gente tem feito os nossos webinars, tá bom? Então, vamos começar, Yasmin? Sim. Obrigada pela introdução, pela apresentação, Ju, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer aí a presença de todo mundo. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma troca muito boa, muito interessante. Vou compartilhar um pouco sobre a minha vivência, o meu conhecimento é, nessa minha jornada aí na bioacústica de cetáceos. Agradeço muito a paciência de todo mundo com essa situação do link. Pode colocar na minha conta, porque estava brincando aqui com o pessoal que, nossa, dei uma tripla dor de cabeça para o pessoal da Log, da NX, porque a minha webcam no computador começou a dar problema, e aí já procurei a assistência técnica, enfim, eu vou ter que recorrer com a Dell, questão de garantia, então, por isso acabou que a plataforma anterior não estava, meu computador não estava aceitando a plataforma anterior por conta da questão da câmera. Então, queria dizer bem-vindos, bem-vindas, boa noite para todo mundo. Meu nome é Yasmin Viana e hoje nosso webinar, o tema vai ser produção, comunicação e recepção de sons em cetáceos. E esse webinar, né, pela Nature Experience, idealizado pela Log Nature, e, como eu disse, um prazer muito grande ter sido convidada e estar aqui com vocês hoje. Então, primeiro, vou me apresentar. A Ju já trouxe um pouco, né, do meu trabalho, da minha formação. Atualmente, eu trabalho na Atlantic Technological University em Galway, Irlanda. Aqui são, inclusive, 11 e pouco da noite. E eu continuo trabalhando com bioacústica e principalmente no desenvolvimento e aprimoramento de técnicas para
melhor monitorar o lançamento de tecnologias acústicas subaquáticas, tais como pingers, para evitar enredamento, né, emalhamento acidental de cetáceos. Então, em suma, eu trabalho com tecnologias acústicas, principalmente repelentes acústicos, e no possível impacto e efeito desses repelentes na paisagem acústica subaquática e no comportamento desses animais. E, ademais, como a Gil comentou, né, eu também trabalho junto com a LOG, uma parceria muito interessante com a Wildlife Acoustics, onde eu trabalho com treinamentos em português para as diversas ferramentas dos softwares desenvolvidos pelo Wildlife Acoustics, e eu também sou pesquisadora associada do Instituto Acoli. Então, eu queria aproveitar esse slide também para uma segunda apresentação da estrela da noite, né, que são os cetáceos. Quem são? Onde vivem? O que fazem, né? Pedir desculpas pela falta de acentuação, o meu computador também não está lendo cedilha, tio, infelizmente, em alguns casos eu consegui resolver. Espero que isso não os incomode ao longo da apresentação. Então, pessoal, antes de apresentar os cetáceos propriamente ditos, é importante a gente lembrar quem são os mamíferos marinhos. Os mamíferos marinhos, eles constituem de duas ordens, mas também, além dessas duas ordens, que são as sirênios e os cetartiodáctilos, também existem 5 famílias da ordem carnívora que são reconhecidos como mamíferos marinhos. Então, essas 5 famílias da ordem carnívora são os mustelídeos, né, as lontras, Ursidae, no caso, tem apenas o urso polar como representante de mamífero marinho dessa família, e temos também um grupo chamado Pinípedes, onde se encontram as famílias dos leões marinhos, focas e morsas. As outras 2 ordens que compõem esse grupo, temos aí os sirênios, que são os dugongos e peixes-boi, e os cetartiodáctila, ou cetáceos. Vou explicar um pouco melhor, brevemente, essa relação da nomenclatura, trazendo um pouco sobre a evolução desse grupo, como uma breve forma de apresentá-los hoje. Então, a gente sabe, né, que esses animais, como eles são mamíferos aquáticos, a gente sabe que os mamíferos, eles têm sua origem terrestre, porém, há mais ou menos 50 milhões de anos, houve esse retorno ao ambiente aquático. E os cetáceos, eles, até recentemente, eram uma ordem completamente separada. Porém, estudos recentes, eu digo, de 2013 para cá, nem tão recente assim, acabaram por incluir os cetáceos junto aos artiodáctilos. Por isso, o nome dessa ordem agora é Cetartiodáctila, onde a ordem vai contemplar tanto os cetáceos, as baleias, os golfinhos, mas também os hipopótamos, camelos, cervídeos, girafas. Então, eles compartilham um ancestral comum da época aí, né, que o ancestral das baleias era um mamífero terrestre, exclusivamente terrestre. Então, sem mais delongas, vamos para os cetáceos propriamente ditos, para o grupo. E esse grupo ele pode ser subdividido, a gente chama em 2 subordens, que são os misticetos, subordem misticete e odontocete. Ambos utilizam o som para orientação, comunicação, forrageio. Porém, é interessante a gente entender algumas diferenças morfológicas desses 2 grupos, porque esses grupos, essas
adaptações morfológicas, elas podem influenciar a produção, a recepção sonora. Queria perguntar se está tudo certo, Bruno, Ju, em relação a... obrigada. Fiquei preocupada com a relação do áudio e tudo. Obrigada, gente. Tudo certinho, tudo certinho. Perfeito. Então, esse grupo sofreu diversas adaptações para a vida aquática, a fim de otimizar, né? Ao longo das evoluções ali, o som, a gente foi percebido, o som, ele acaba sendo, né? A gente percebe que o som, ele acaba sendo uma opção mais em conta no ambiente subaquático. Então, tanto os odontocetos, né, que são cetáceos dentados, quanto os misticetos, que são chamadas baleias verdadeiras, eles se orientam, comunicam e se alimentam a partir do som. Antes de chegar em mais detalhe, queria até trazer uma pergunta, né? Se vocês estivessem embaixo d'água, como vocês se comunicariam? A gente chega a ficar com muita dúvida, porque a luz, ela penetra até poucos metros abaixo da superfície da água. Isso torna a comunicação visual, gestual, de curto alcance, de maneira que os animais não conseguiriam se comunicar a longas distâncias ou grandes profundidades. A comunicação química, embora exista no ambiente aquático, ela é mais lenta, e a comunicação luminosa, que a gente vê em diversas espécies de peixes, né, principalmente em regiões abissais, em águas bem profundas, a comunicação luminosa, ela é deveras custosa em termos energéticos. Então, o som, ele acaba sendo a opção mais em conta. Esses animais, ao longo das evoluções, sofreram diversas adaptações morfofisiológicas a fim de otimizar a vida no ambiente subaquático. Então, esses animais, eles possuem o corpo no formato fusiforme, houve praticamente a perda quase total de pelos, perda do pavilhão, né, auditivo ali externo. A gente não consegue ver, por exemplo, mamas nesses animais, os órgãos sexuais são internalizados, e houve a migração do orifício respiratório para o topo da cabeça. Então, a gente consegue ver aqui, isso aqui é só um esqueminha que eu achei interessante colocar, sobre como que esses animais utilizam a comunicação, então, para procurar peixes, para se alimentar, né? Comunicar com coespecíficos e também para reprodução. Acontece, gente, que os sons, eles podem, utilizados para comunicação dos cetáceos, podem ser subdivididos em dois grandes grupos. Os sons não vocais, aqueles que contemplam batidas de cauda, batidas de nadadeira, até a própria emissão de bolhas. A baleia jubarte, por exemplo, utiliza uma rede de bolhas para forrageio. Batidas de mandíbula. Porém, o nosso foco hoje são as vocalizações. Então, os cetáceos, eles dependem fortemente da comunicação através das vocalizações. Embora seja chamado de vocalização, os cetáceos não possuem cordas vocais. Então, como acontece, né, a produção de sons? Os sons são emitidos pela passagem de ar através dos tecidos, mas, em vez de cordas vocais, esses animais terão órgãos análogos, que a gente vai ver um pouco nos próximos slides. Antes de ir para a parte morfológica em si, eu achei importante trazer alguns conceitos básicos em bioacústica, nos quais vão nos ajudar a entender quais são as faixas de frequência principalmente utilizadas por esse grupo. Então, os sons audíveis a nós humanos, eles se concentram entre os 20 Hz e 20 kHz. Abaixo dos 20 kHz, nós temos os infrassons. Acima
Abaixo dos 20 Hz, desculpa, nós temos os infrassons. Acima dos 20 kHz, nós temos os ultrassons. E acontece que os cetáceos, eles possuem parte de seu repertório, tanto na ordem dos infrassons, mas também nos ultrassons. Por isso que muitas vezes a gente precisa lançar mão de alguns softwares de análise acústica, de algumas ferramentas específicas para nos ajudar a analisar esses sinais, porque nós não conseguimos ouvir ao ouvido nu, digamos. Muitos dos sons produzidos por esses animais, parte do repertório dos sons produzidos por eles, não se concentra, não se encontra dentro da nossa faixa audível. Claro que existem sinais que eles emitem que estão, sim, dentro da nossa faixa audível, mas grande parte deles estão abaixo ou acima do nosso limiar auditivo. Então, coloquei aqui esse GIF, eu imagino que boa parte de vocês deve ter assistido Procurando Dory, né? E Procurando Nemo também, onde a Dory, ela fala em baleiês, tentando aí comunicar como baleia. Lembrando que a Dory, ela diminuiu bastante a frequência do som que ela estava emitindo, né? Ela emitia um som bem grave, procurando Nemo, justamente tentando fingir que ela estava usando uma faixa de som mais grave. Então, as baleias e os elefantes são os principais representantes de animais que utilizam frequências ultrassônicas para comunicação. Os infrassons, eles têm essa característica de alcançarem longas distâncias, por isso que baleias conseguem comunicar entre si a longas distâncias, inclusive quilômetros. Então, aqui só um exemplo, bem simplesinho, mas que nos ajuda a ter esse entendimento sobre a propagação de sons de alta e baixa frequência. Então, a gente vê que o som de alta frequência, ele acaba sofrendo maior reflexão quando ele bate em um obstáculo. Diferente de um som de baixa frequência, cuja tendência é sofrer menor reflexão e muitas vezes ultrapassar esse obstáculo, atingindo dessa maneira maiores distâncias. Então, como um dos principais representantes da produção de infrassons, nós temos aqui a baleia azul. Então, eu queria aproveitar esse momento para a gente ouvir um pouco do som da baleia azul. Aqui a gente tem um espectrograma, que é a representação gráfica visual do som, e eu vou apertar o play e, por favor, reparem nessa faixa bem baixa aqui, reparem que esse espectrograma, as faixas de frequência estão indo do 0 aos 500 Hz, e abaixo de 50 Hz, bem abaixo, a gente vê aqui alguns sinais verdes. Esses sinaizinhos aqui são os momentos onde esse animal está vocalizando. Talvez vocês estejam se perguntando como que a gente está conseguindo ouvir esse som, se esse som, ele pertence a uma baleia azul e está justamente abaixo da nossa faixa de frequência audível. Então, pessoal, para a gente conseguir ouvir esse som, ele foi acelerado. Quando a gente aumenta a taxa de reprodução de sons infrassônicos, isso aumenta a possibilidade da gente conseguir ouvi-los. E o mesmo raciocínio é válido para aqueles sons ultrassônicos. Os sons ultrassônicos que estão acima da nossa frequência audível, se a gente diminuir a taxa de reprodução, como se fosse colocar em câmera lenta, a gente consegue ouvir um pouco dos sons emitidos pelos golfinhos, pelos morcegos, por exemplo. Então, falando nos ultrassons,
os morcegos e os golfinhos, eles produzem, alguns dos animais que produzem sons acima da nossa frequência audível. Então, aqui tem uma amostra de um espectrograma onde a gente consegue ver esses riscos aqui na vertical, nada mais são do que os cliques de ecolocalização produzidos pelos golfinhos, e a gente percebe que eles estão acima, uma boa proporção dos cliques estão aqui acima dos 20 kHz, porque diferente do espectrograma da baleia azul aqui que eu mostrei para vocês, que vai de 0 a 500 Hz, já esse espectrograma aqui, ele já vai estar na ordem dos kilohertz. E reparem que os cliques, inclusive, não foram inteiramente contemplados, parte deles, inclusive, foi cortada, porque muitos apresentam frequências acima até de 40 kHz, que foi o limite aqui dessa imagem do espectrograma. Então, gente, queria destacar que para a gente conseguir, né, ouvir sons acima dessa nossa frequência audível, dos 20 kHz, é importante a gente fazer como eu falei, diminuir a taxa de reprodução de um som. Aqui nesse espectrograma, aproveito também para comentar que a gente vê diversos assobios, que são sons sociais, voltados mais para comunicação com específicos, emitidos pelos golfinhos. Então, vamos ver, voltando ao ultrassom, como ocorre esse processo de ecolocalização, ou seja, a emissão de pulsos de altíssima frequência, com pequeno intervalo entre si, para orientação no espaço, detecção de presas e até comunicação em alguns casos. Então, aproveitando mais uma vez o filme, né, Procurando Dory, agora em vez de Procurando Nemo, a gente lembra que tinha essa beluga, né, a Bailey, e, desculpa o spoiler, quem não viu, mas pro final do filme ela descobre que ela tem um superpoder, que seria a ecolocalização. E aí, quando essa beluga percebe, né, nossa, isso é fantástico, eu consigo ver tudo. Como assim ver, né, através do som? Então, vamos entender melhor como que a Bailey, a beluga, né, conseguiu ver através do som. Então, essa capacidade que os animais apresentam de identificar objetos é chamada de ecolocalização, e eles conseguem fazer uma leitura do ambiente a partir do eco que retorna desses pulsos que eles emitiram. Então, a gente consegue ver aqui, o som ele vai ser produzido aqui em diversas passagens aéreas, ao longo das passagens aéreas e cavidades nasais desses animais. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso nos próximos slides, mas aqui eu queria trazer mais trazer um cenário mais geral, voltado para ecolocalização. O melão funciona ali como uma lente acústica, trazendo um direcionamento desses cliques que os animais emitem, e o retorno desses cliques, apesar dos cetáceos possuírem abertura do ouvido, embora eles não tenham a orelha em si, né, o pavilhão auditivo, a recepção do som, ela parece percorrer outros caminhos alternativos, pelo menos no que se refere à recepção dos cliques, a recepção do eco dos cliques. Então, a recepção, ela tende a ser através dos tecidos da mandíbula, que vão vibrar, por sua vez, e conduzir essa vibração até o ouvido interno. Então, a eficiência do mecanismo de ecolocalização vai depender da distância que o animal está do objeto de interesse e também do isolamento do ruído de fundo. Lembrando que mascaramento, outros sinais subaquáticos, sejam eles naturais, sejam eles de origem antrópica, sejam eles naturais, biológicos ou não biológicos, eles podem afetar a eficiência desse mecanismo de ecolocalização,
pelo mascaramento, pela sobreposição dos sinais, dificultando o animal a fazer uma leitura, a se comunicar e se orientar com eficiência. E a primeira condição que eu acho uma das principais, ela leva em consideração a distância que o animal está do objeto de interesse. Por quê? Assim como eu mostrei anteriormente, nos slides anteriores, os sons de alta frequência, eles acabam se propagando em distâncias mais curtas em comparação aos sons de baixa frequência, sofrendo inclusive maior reflexão. Então, a ecolocalização, ela acaba não sendo tão utilizada para comunicação de longas distâncias, salvo algumas exceções. Então, gente, aqui são apenas algumas amostras que eu queria mostrar de diferentes tipos de sons produzidos. Aqui é uma gravação de um grupo misto de falsa orca com golfinho nariz de garrafa, e a gente percebe que o espectrograma está cheio aqui de assobios e cliques, e eu queria aproveitar essas amostras de som para lembrar que os cetáceos, eles emitem sons tanto tonais, ou seja, sons que sua frequência, ela vai variando, oscilando ao longo do tempo, então a gente percebe que os assobios, por exemplo, são sons tonais, eles têm essa modulação na frequência deles ao longo do tempo, e temos também os sons pulsados, como, por exemplo, os cliques, que a gente acabou de ver aqui, que os cliques, eles são esses pulsos emitidos ao longo do tempo, de curta duração, e geralmente, na maioria das vezes, não possuem modulação na frequência. Então, claro que existem algumas exceções, mas geralmente os cliques, eles não têm variação na frequência. Então, aqui a gente tem a amostra de sons tonais e pulsados. E aqui é um som de uma baleia mink. A baleia mink, o som dela foi batizado de Star Wars som, alguns dos sons do repertório acústico dela, justamente porque por se assemelhar bastante com os sons dos filmes Star Wars. Esse, então, foi o Boeing Sound, mas tem outros também que lembram muito os sons de filme de ficção científica. E, por fim, uma outra amostra de um dos principais sons emitidos pelo grupo, né, chamado Blackfish, que contempla as orcas, as baleias piloto. Tanto as orcas quanto as baleias piloto são conhecidas por produzirem chamados. Os chamados, eles têm uma função tanto de comunicação, mas também de identificação social. Então, ele acaba sendo como se fosse um símbolo de distinção acústica para reconhecer qual família, a qual grupo aquela orca pertence, aquela baleia piloto pertence. Lembrando que esses animais, as baleias piloto, as orcas, elas formam sociedades matrilineares e uma população pode possuir diferentes clãs. E esses clãs, né, esses grupos, eles possuem chamados que servem como identificação daquele clã. Então, sabendo disso, eu queria, né,
o chamado, por mais que ele pareça ser um som tonal, ele é um som pulsado, mas os pulsos são tão rápidos e um intervalo tão curto entre um e outro, eles são tão próximos, que a gente tem essa impressão de que eles são um som tonal. Então, agora que a gente viu um pouco sobre os principais tipos de sons que esses animais produzem, eu acho que é interessante e muito importante a gente ir para a parte da morfologia. Afinal, a apresentação de hoje não é só sobre os tipos de sons, mas também sobre a produção e a emissão desses sons. Então, gente, o som, como eu falei, ele é produzido na cabeça e especificamente pela passagem do ar através de sacos nasais. Em alguns lugares vocês também vão ver o termo sacos aéreos. Então, o ar que veio dos pulmões, né, ele vai passar ao longo da laringe desses animais. O tampão nasal, ele vai liberar que o som passe. Não, não aparece. Cuidado, tem que. O tampão nasal, ele vai abrir e liberar esse som para que ele passe. E quando ele passa através dessas estruturas do saco de ar e também estruturas que não está dando para ver aqui, mas nos próximos slides dá para ver, que são os lábios fônicos, também conhecidos como lábios de macaco, a passagem de som, quando nessas estruturas, acaba fazendo com que elas vibrem de uma maneira muito similar, o raciocínio, ao que acontece quando o ar passa através das minhas cordas vocais. Então, elas, né, são elementos vibratórios, as cordas vocais, e essa vibração acaba causando perturbações na pressão atmosférica externa, e essas perturbações nada mais são do que as ondas sonoras, né? Então, esses sacos de ar, eles podem inflar como balões aqui dentro, e esse ar pode, inclusive, gente, ser reciclado para o animal produzir um som de novo. Então, se o animal está embaixo d'água, o ar, como a gente sabe, né? A gente também não respira embaixo d'água, igual os cetáceos, eles também não respiram. Então, o ar é muito valioso. Então, eu posso, inclusive, esse ar que, né, que eu sou um golfinho, esse ar que eu estou usando para me comunicar, eu posso, inclusive, voltar e reciclar para produzir um novo som. O melão, como eu disse, ele trabalha nesse direcionamento como uma lente acústica e os cliques, ao se depararem com um obstáculo, o eco vai retornar a ser captado pela mandíbula, conduzido pelos tecidos intramandibulares até o ouvido interno. Aqui já tem a estrutura que eu gostaria de chamar a atenção, que são os lábios fônicos, essa estrutura em vermelho, ou lábios de macaco. Então, o ar, quando ele passa por essas estruturas, né, ele faz com que elas vibrem. E por que a gente chama de lábios de macaco? Isso é uma herança da época da caça às baleias, pois essa produção de sons dos cliques, né, pelos odontocetos, os odontocetos são os principais representantes aí na emissão de cliques. Os cliques, para serem emitidos, eles
passam aí por esses lábios fônicos. Acontece que a estrutura desses lábios fônicos, a aparência deles, parecia a boca de um chimpanzé, redondinho, assim, e na época da caça às grandes baleias, um odontoceto muito grande era muito caçado, que é o cachalote. E quando eles abriam, né, esses animais, o cachalote, aliás, era uma das espécies mais visadas durante o período da caça. E, no caso, quando eles abriam esses animais, eles viam essa estrutura que foi batizada de lábios de macaco. Agora, em relação à produção de sons nos misticetos, a produção, os estudos eles ainda são mais escassos, até porque os estudos em odontocetos têm todo um histórico de estudos realizados em cativeiro. Claro que é muito mais factível, né, manter em cativeiro um odontoceto, como uma orca, uma beluga, um golfinho na área de garrafa, um golfinho de riso, falsa orca, e estudar, né, esses animais, seja através de necrópsia, seja uns animais em vida mesmo em cativeiro. Então, em relação aos misticetos, já tem essa dificuldade maior de fazer estudo por conta, né, da logística de estudar esses animais em vida livre. E, então, muito que se sabe são de dados, tanto de necrópsia, né, desses animais, necrópsia, inclusive, da época da caça. O que se sabe é que um dos locais mais prováveis para a produção de sons nos misticetos seja uma estrutura na laringe, que é uma dobra de tecido em formato de U, chamada de dobra em U, ou U-fold em inglês, que acaba virando uma dobra vocal, que seria homólogo aí às nossas cordas vocais, que essa dobra, ela também, na laringe, ela também iria vibrar e produzir, né, inflando, o ar ia passar a inflar o saco laríngeo, e essas vibrações, passando ali pela dobra vocal, elas acabariam emitindo sons principalmente de baixa frequência, e hipotetiza-se, inclusive, que aquelas pregas ventrais que muitos misticetos possuem, tais como a baleia azul, a baleia jubarte, a baleia finha, a baleia de Bride, a baleia sei, a baleia mink, estima-se que essas pregas ventrais que esses animais possuem possa também ajudar na propagação desses sons de baixa frequência. Então, aqui só uma recapitulação sobre a produção de sons desses animais. Nesses animais, a gente tem vocalizações de baixa frequência, principalmente, né, nos misticetos, geradas na laringe, nessas estruturas que eu comentei aqui. Já nos odontocetos, uma das formas mais estudadas e conhecidas é a produção de som através da a passagem do ar nos sacos aéreos, fazendo com que os lábios fônicos vibrem. Os cetáceos, eles têm boa audição, apesar de não possuírem, né, o pavilhão auditivo. Ainda assim, eles têm um orifício, né, correspondente ali à região do ouvido, porém, como vocês viram, o som, ele pode atingir o ouvido interno através de tecidos do corpo, preferencialmente, um caminho ali direcionador das ondas sonoras seria através da mandíbula. Então, inclusive tem
Muitos pesquisadores chamam os tecidos intramandibulares de gordura acústica, lipídios acústicos, tecido acústico. Essa gordura presente, né, aqui no interior da mandíbula, ela transmite essas vibrações para a bula timpânica. Só que a questão, gente, não é como levar o som ao ouvido. A gente entendeu, beleza, que, né, o som ele vai ser captado preferencialmente pela mandíbula, nos misticetos. Porém, a questão principal é como isolar o ouvido do resto do corpo para que a audição funcione corretamente, né? Como manter ali a bula timpânica isolada para evitar que outras vibrações, que outros sons interfiram, né? Causem algum viés na recepção dos sons que estão sendo ali, né, captados pela mandíbula. Então, uma das maneiras, né, de isolar o ouvido do resto do corpo é em relação à densidade da bula auditiva. Os ossos que constituem a bula auditiva no cetáceo são muito mais densos e maciços do que outros mamíferos terrestres, do que o de outros mamíferos terrestres. Porém, eles estão suspensos, né, a bula auditiva, ela está ali suspensa por ligamentos numa cavidade que a gente chama de cavidade peribular. E eles estão circundados ainda por uma mucosa esponjosa, ou seja, está bem isoladinho ali para ajudar a isolar o ouvido do resto do corpo. Em relação à recepção de sons, teve esse estudo bem recente, publicado acho que na PLOS ONE, chamado Early Development, sobre a orientação do som, como que as diferenças na captação do som entre misticetos e odontocetos. Então, e quais seriam os caminhos preferenciais nesses grupos? Então, eles estudaram, né, esse complexo que a gente chama de complexo timpano periódico, e esse complexo ele tem ali as estruturas do ouvido médio e do ouvido interno, e a abertura timpânica, ela está destacada por essa seta azul. Desculpa. E aí, esses pesquisadores, eles trouxeram um termo chamado funil acústico, ou seja, como que essa recepção do som, ela seria orientada e se havia alguma diferença entre esses dois principais grupos, né, os misticetos e odontocetos. E aí foi percebido que a orientação da recepção acústica, né, desse funil acústico, ela variava, parecia haver uma diferença na captação do som, de onde que o som estava vindo. Então, nos misticetos, ela era mais voltada lateralmente, para a captação dos sons de maneira lateral. E nos odontocetos, ela era mais frontal, voltada ali para a mandíbula. Então, como eu disse, né, esse cone, ele seria voltado para frente, diretamente para essas gorduras acústicas intramandibulares. Então, a recepção sonora nos odontocetos estaria ligada a essa orientação anterior, né? Anterior do som. Porém, nos misticetos, ela, mais tardiamente, no desenvolvimento fetal, havia que eles estudaram fetos também para entender que, mais tardiamente, esse funil, essa orientação, ela era girada, né, lateralmente, consistente aí com uma recepção de som mais lateral e não anterior. E o que uma via de recepção de som lateral, por que lateral? Qual que é a hipótese, né? Pode ser que seja, gente, uma inovação evolucionária ligada aos modos de alimentação especializados. Então, diferente dos odontocetos, né, que tem ali, são caçadores e que
se especializam, tanto em pesca, se alimentando ali de moluscos, peixes, alguns crustáceos, eles caçam ali e comem por sucção, principalmente, né? Mas eles não englobam todo um cardume, como os misticetos fazem. Então, a gente vê muito em documentário, né? Diferentemente, por exemplo, da orca, que caça um indivíduo ali, né? Um mamífero marinho, uma raia, né? Tem as caças em grupo, etc. As baleias verdadeiras, os misticetos, o modo de alimentação é chamado modo de alimentação estocada, no qual esses animais abrem a boca, englobando ali uma grande quantidade de crio ou um cardume muito grande de peixes. Eles usam, inclusive, aquelas fibras que eles possuem no lugar dos dentes, né, na boca, aquelas fibras queratinosas, para ajudar a filtrar, mantendo o cardume dentro da cavidade bucal e mandando a água para fora, usando ali a língua para empurrar. Então, essa via de recepção de som lateral, esses autores, eles hipotetizam, eles trazem essa possível hipótese de que seria voltada aos modos de alimentação especializada nos misticetos. Agora, partindo mais para o final do nosso webinar, a gente vai ver um pouco sobre as principais ameaças que esses grupos enfrentam, mas voltado para a ótica da acústica, na perspectiva acústica. Então, eu não vou trabalhar aqui com poluição de plástico, ou poluição química, ou caça. A gente vai entender um pouco sobre os efeitos das atividades antrópicas e quais são as principais atividades, né, que acabam perturbando, interferindo, né, em diversas atividades desses animais. E como eu disse, podem interferir, inclusive, na sobrevivência dos mesmos, uma vez que esses animais, eles se apoiam, eles dependem da comunicação acústica. Porque, como eu disse, o som ele se propaga com maior facilidade na água, ele atinge maiores distâncias na água, ele se propaga com maior velocidade. Então, o som na água ele sofre menos atenuação, tendo aí um maior alcance. Como eu falei, outras modalidades de comunicação acabam não sendo tão vantajosas quanto o som, mas justamente por esses animais dependerem fortemente do som para a sobrevivência, é um grupo que a gente tem grande preocupação em face das mudanças na paisagem acústica subaquática. Então, as atividades antrópicas, tais como construção de portos, dragagem, o próprio tráfego de embarcações, atividades de prospecção sísmica, construção de usinas eólicas, plataformas de petróleo e também até dispositivos de comunicação acústica subaquática, tais como sonar, ou até os repelentes acústicos, eles podem gerar uma série de impactos, né? Tem esse potencial de causar impactos nesses animais, gerando ali alterações fisiológicas voltadas ao estresse, alterações no padrão, no comportamento vocal, até abandono do hábitat. E tudo começa muitas vezes pelo mascaramento. O animal, ele muitas vezes ele cessa a atividade de vocalização, seja momentaneamente, durante o momento que está havendo ali sobreposição acústica. Porém, muitas espécies não conseguem competir com tamanho mascaramento dos seus sinais. É estudado, né? Um dos estudos do meu primeiro pós-doutorado
foi justamente essa avaliação para entender melhor a plasticidade acústica de alguns grupos em relação à poluição subaquática. Então, em face das diversas atividades de prospecção sísmica em águas do Atlântico Sul Ocidental, a gente estava comparando as vocalizações dos animais em momentos onde havia explosão de bombas de ar comprimido subaquático, que são justamente, né, o que constitui aí a metodologia da prospecção sísmica, para procurar reservas de petróleo, gás. Então, comparamos aí as vocalizações dos animais na presença e na ausência desses canhões de ar comprimido em atividade, que são chamados de airgun. E a gente notou diferentes estratégias adotadas por esses grupos. No caso, eu trabalhei com o golfinho rotador e o golfinho pintado pantropical, e ambos alteravam o seu comportamento acústico na presença dessas atividades. E é muito importante, gente, a gente ter em mente que, ao adotarem estratégias para poder superar o mascaramento, acaba havendo um trade-off ali, o animal ele tem que fazer um rebalanceamento energético para conseguir superar o ruído. Então, muitas vezes é importante levar em consideração o custo energético para a adoção de estratégias em situações de impacto de ruído. Então, a gente percebe, né, que hoje em dia existem diversos elementos que compõem uma paisagem acústica. Então, aqui a gente tem diversos componentes, antropofonia, né, que são os sons produzidos por atividades humanas, biofonia, que são os sons produzidos por outros animais, desculpa. E temos também as geofonias, que são os sons naturais, porém não biológicos, tais como chuvas, trovões, terremotos. Então, esses animais, eles acabam sofrendo pressões diversas de atividades humanas de diferentes naturezas, tais como usinas eólicas, os próprios pingers que eu comentei com vocês no começo da nossa conversa hoje, as sondas, as atividades de exercício naval, sondas de marinha e outras atividades, né, que utilizam sonda. Então, todas essas atividades causam pressão nesses animais em relação à comunicação, e aqui a gente consegue ter um vídeo do Greenpeace que eu achei interessante para a gente ver como que a atividade Então, pessoal, é através voltando. Então, esses canhões de ar comprimido, ao explodirem, né, e emitirem sons, as ondas sonoras, ao baterem no solo, o eco de retorno permite que o pessoal ali da geofísica e de outras áreas afins consigam, né, mapear o subsolo de maneira a procurar detectar fontes, reservas de petróleo e gás. Então, essas atividades, essas explosões são de grande intensidade, e a gente pode imaginar que não é só um navio numa determinada, em um país, por exemplo, no Brasil, a gente tem diversas atividades de prospecção sísmica acontecendo ao longo do ano, né? Então, muitos estudos estão sendo trabalhados
para melhor entender essa resposta dos animais diante da atividade de prospecção sísmica. Queria dar um destaque aqui pelas iniciativas, né, pelas pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Acoli e também pelo projeto Instituto Baleia Jubarte, em parceria com a Socioambiental. Tanto, né, todas essas instituições estão atualmente desenvolvendo trabalhos para melhor entender os possíveis efeitos dessas atividades nos cetáceos em águas brasileiras. Aqui também tem uma outra, né, uma campanha do Greenpeace, associando um encalhe em massa de baleias piloto com atividades de prospecção sísmica realizadas nas proximidades poucos dias antes. Então, isso foi um encalhe em massa na Nova Zelândia. Encalhes em massa são bem comuns, embora eles são fortemente associados a atividades de sonar. Então, já houve encalhe em massa nas Bahamas, por exemplo, em 2007 ou 2001, se não me engano. Justamente foi associado aos testes que a Marinha norte-americana estava fazendo com sonar naval, e isso acabou desorientando os animais, e também causando diversos prejuízos ali fisiológicos mesmo. Os animais estavam apresentando até sangramento no ouvido interno, porém não se tem muito conhecimento sobre encalhes em massa e a atividade de prospecção sísmica. Um outro dispositivo, agora trazendo um pouco sobre o meu trabalho, os pingers, chamados pingers, ou repelentes acústicos, ou dispositivos acústicos, dispositivos de dissuasão acústica, né? São equipamentos que são aderidos às redes de pesca, são fixados em redes de pesca, cuja a emissão sonora, o objetivo é alertar os animais da presença da rede, a fim de evitar que esses animais acabem emalhados. Lembrando aí que a captura acidental em rede de pesca, chamado bycatch, ele é responsável pela morte, estima-se que é responsável pela morte de 300 mil baleias e golfinhos por ano no mundo. Então, em muitos casos, os animais acabam não conseguindo detectar a rede, justamente pelas propriedades, né, e pela estrutura da rede, a ecolocalização, né, que esses animais utilizam como principal maneira de orientação acaba falhando, no caso dos golfinhos. E, em outros casos, os animais, ao encontrarem uma grande quantidade de peixes, eles aproximam-se da rede para poder oportunisticamente ele pegar um peixe e se alimentar, e acabam enredados também. Então, o trabalho que eu tenho desenvolvido na Atlantic Technological University, aqui na Irlanda, é justamente para entender os efeitos voltados em relação à poluição acústica que esses dispositivos podem causar, e o alcance, quando a gente coloca vários dispositivos acústicos, o quanto de ruído eles vão adicionar em um ambiente subaquático já ruidoso. Então, agora, a gente partindo para o final, aqui é só um esqueminha que eu achei interessante, publicado pela revista Nature, onde ele traz as faixas auditivas de alguns animais aquáticos aqui embaixo, né? Então, a gente tem o bacalhau, o peixe dourado, o golfinho nariz de garrafa, a baleia-fim. No eixo vertical, a gente tem a frequência em kHz e aqui os níveis de ruído. E aí, através dessa diferente escala de cores, a gente consegue ver, né, tem diversos sons ali, geofonias, como terremoto subaquático, erupção de vulcões, e o nível de ruído e faixa de frequência ocupada por esses
por esses eventos, e a gente percebe que diversas atividades humanas, né, prospecção sísmica, tráfego de embarcações, eles acabam sobrepondo fortemente com a faixa de frequência acústica utilizada por esses animais para a comunicação. Então, hoje em dia existem diversos estudos sobre quais seriam os níveis seguros de ruído subaquático para não causar, até que nível de ruído é seguro para que não haja perda auditiva dos cetáceos. Então, para diferentes cetáceos tem se estudado, para diferentes espécies, a gente chama de grupos auditivos, né? Grupo auditivo de baixa, média e alta frequência. Baixa, alta e muito alta frequência. Os cetáceos estão distribuídos ao longo desses grupos, de acordo com a frequência dos sons que eles emitem, e aí são estimados quais que são os limites que esses animais conseguiriam suportar de poluição acústica, a fim de evitar, né, que haja perda auditiva permanente ou mesmo perda auditiva temporária. Então, existem diferentes tecnologias acústicas hoje em dia para gravar esses animais, né? Uma delas que eu queria destacar é o hidrofone de arrasto. O barco ele vai se deslocando, e à medida que ele vai se deslocando, ele vai arrastando uma série de hidrofones, gravando ali a paisagem acústica como um todo, né? Hoje em dia existem alguns detectores automáticos gratuitos, tais como o Panguard. Então, ele faz detecção tanto de assobios quanto de cliques. Aqui são só alguns prints que eu tirei do detector funcionando. Hoje em dia também, através dos gliders, também são coletadas informações acústicas. Os gliders são veículos autônomos bem silenciosos, onde é possível a gente programar a rota deles, e toda vez que ele sobe a superfície, ele emite a sua localização, e também ele pode transferir alguns dados oceanográficos, e ele pode realizar gravação de sons. Aqui é só um exemplo bem simples, que é um dispositivo de monitoramento acústico bem pequenininho que foi acoplado a um glider, e o glider, por ele ser pouco ruidoso, ele acaba sendo bem útil para registrar sons de baixa frequência, tais como os sons das grandes baleias. Os hidrofones de fundeio também são outra tecnologia bem interessante. Eles podem ser colocados tanto na coluna d'água, quanto totalmente fundeados, né? E eles podem ficar ali gravando por meses, o que nos permite ter um registro temporal bem interessante para entender os padrões de sazonalidade, às vezes até de migração. Então, entender as mudanças, né, na paisagem acústica ao longo dos meses, das semanas. E, por fim, a gente tem também os tags de gravação, são gravadores literalmente aderidos ao corpo dos animais, através da sucção, né? Eles têm ventosas de sucção, e depois eles acabam se desprendendo do corpo do animal e emitindo sinais para que a gente possa recuperar esses tags. A fixação desses tags no corpo do animal, ela é geralmente feita por esse pole, né, essa vara, e existem diversas marcas, né, no mercado. Aqui é só uma recapitulação sobre... Gente, é uma gama, assim, gigantesca de métodos, né, de captar o som subaquático. Aqui, alguns eu comentei, né, o glider, o hidrofone de fundeio, a matriz de hidrofones rebocada, aqui um outro hidrofone menorzinho, aqui o próprio tag, né, de sucção acústica. E, por fim,
Queria comentar do projeto 7, é um projeto que está trabalhando com cachalotes na região de Dominica. E por que que eu queria comentar? Claro que eu queria falar de vários projetos que trabalham com a acústica de cetáceos, mas esse projeto teve resultados bem interessantes recentemente, no que se refere a entender a linguagem dos cachalotes e contextualizar os sons com os comportamentos e até entender melhor a estrutura vocal. Então, uma das inovações que eles têm trabalhado é o tagueamento, né? Eles colocam esses tags acústicos, não mais com essa vara, mas eles estão utilizando também drones. Então, o drone se aproxima do animal e faz esse lançamento do tag. Acaba sendo uma forma interessante por reduzir, né, essa interferência humana aí e aproximação, o que causa bastante estresse nos animais. E agora, que eu achei fantástico, foi que eles gravaram com muito detalhe, inclusive acústico, o parto de cachalotes e mostraram, né, como que todo o grupo auxilia ali no parto e nos primeiros momentos do recém-nascido para respirar. E aí houve, dentro da acústica, né, houve transição vocal muito clara dos tipos de cliques que estavam sendo emitidos. Os cliques, os cliques que estavam sendo emitidos foram modificados para o tipo vogal durante o evento. Os cachalotes, gente, assim como as orcas que eu comentei que utilizam símbolos acústicos, né, para identificação dos clãs, os cachalotes também possuem estruturas de cliques que servem para identificação de um clã, os chamados codas. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso. É um vídeo bem curtinho, que eu vi que eu já passei aqui do tempo. Então, os codas, eles contêm características acústicas semelhantes a vogais. Então, aqui é uma comparação feita com a fala humana, é um vídeo de 2 minutos, mas que traz sobre essa característica acústica interessante e compartilhada entre nós humanos e os cachalotes. You just heard a sperm whale conversation, adapted for our human perception of timing. Whales communicate seemingly slowly, and humans initially thought of their clicks, called codas, like an alien Morse code. But as we examine more carefully, our speech and their speech are remarkably similar, adapted for our You just heard a sperm whale conversation, adapted for our human perception of timing. Whales communicate seemingly slowly, and humans initially thought of their clicks, called codas, like an alien Morse code. But as we examine more carefully, our speech and their speech are remarkably similar. Timing is what makes clicks into vowels and vowels into clicks. T. If you speed up whale clicks, they start to sound like a vowel pitch. If you slow human vowels down, you hear beats or clicks. Human languages combine tones and vowels. In Mandarin, for example, the syllable ma can have rising, level, and other tones, each with a different meaning. Ma, 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 ma. In sperm whales, a coda can be 1 + 1 + 3, which is akin to a rising tone, and 5R, which is akin to a level tone. Like human languages, whales combine tones and vowels. The two vowels we have found are discrete, easy to transcribe with our human letters. Like in Latin, whale vowels can be short or long. They can have rising or level tones like in Mandarin. This makes whale vocalizations one of the most complex in the entire animal kingdom. Foi publicado, tanto esse trabalho quanto aquele do parto, foi publicado bem recentemente, se eu não me engano, até mês passado. E depois eu recomendo, aí quem interessou, tem esse outro vídeo aqui do Projeto 7 no canal deles, que eles trazem algumas comparações em relação à produção sonora e projeção de vogais. E
mais recentemente temos aí as fibras. Isso, gente, as fibras ópticas que estão aí transmitindo meu vídeo até vocês aí, a fibra de internet. Descobriu-se uma maneira de captar o som através das fibras. Como assim? Que loucura! Então, as fibras que já se encontram aí disponíveis, subaquáticas, ligando o mundo inteiro, elas são extremamente sensíveis e acabam sofrendo uma certa perturbação quando as ondas sonoras atingem essas fibras. E a onda sonora, ao atingir a fibra, acaba mudando, interferindo na passagem dos raios de luz, das ondas ali de luz que estão passando na fibra óptica. Então, esse retorno aí do pulso de laser, que acaba, esse retorno que o pulso de laser estava passando, ele sofre essa perturbação, esse retorno aí que ele vai sofrer após receber o som, ele pode ser interrogado e lido através, transformado em som. Então, aqui a gente vê uma fibra acústica, ao receber o som, pode ser da baleia, de navios, essa fibra conectada a um interrogador que vai processar ali toda essa perturbação e esse delay ali dos pulsos. E, em seguida, a gente consegue gerar espectrogramas. E tem um artigo muito interessante da Leia Buffo e colaboradores que chama Espionando na Velocidade da Luz, Eavesdropping at the Speed of Light, que trabalhou justamente com monitoramento de baleias a partir de fibras ópticas. Então, aqui é só um esqueminha sobre como que acontece essa questão, né, o pulso estava passando, e aí quando acontece uma vibração, ali o som está chegando, e aí o som ele vai interferir na passagem dessa luz, causando aí esse atraso e também retorno dos pulsos. Então, é muito interessante, pessoal, para entender também, pessoal que trabalha com prospecção, atividade sísmica, né, monitorar terremoto, até vazamento de gás em plataformas, e também essas fibras também podem ser utilizadas em ambientes terrestres, o que levantou muita suspeita em questão política, né, de espionagem de prédios onde tem fibras ópticas em seu subsolo. Então, a tecnologia é chamada de DAS, que é a sigla para Distributed Acoustic Sensing, e é uma forma muito interessante de ter uma cobertura espacial grande de monitoramento. É possível até localizar de onde aquele som veio, fazer então a localização ali espacial do emissor daquele som. E, diferente, por exemplo, de uma matriz de arrasto, onde tem o ruído da própria embarcação interferindo um pouco nas gravações, a fibra óptica ela não sofre desse mascaramento, uma vez que não tem ali um barco conduzindo, né, o equipamento ou coisa parecida. Então, ele é muito interessante para complementar outras tecnologias acústicas já disponíveis, e permite também o registro de espécies que ocupam baixas frequências, como os misticetos, sem essa interferência maior aí do ruído do deslocamento da embarcação, e também permite o registro de espécies raras, de comportamento críptico, que muitas vezes não se aproximariam de uma embarcação e são dificilmente detectadas. Aí é isso, gente. Queria agradecer, e agradecer a paciência, que eu passei um pouco do tempo. Estou disponível aqui para perguntas e comentários. E a Ju também tem um recado aí para falar, lembrando aí que a gente tinha surpresas, né? Então, Exato. pode... Yasmin, muito Ju. obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por essa apresentação tão rica que você trouxe.
né? Eu acho que você trouxe alguns detalhes, não só morfológicos, mas dessa questão da comunicação, que eu achei super interessante. Minha cabeça fica aqui cheia de perguntas para poder fazer. Então, muitíssimo obrigada. Acho que todo mundo que ficou aqui, né, até o momento, eu queria agradecer todo mundo também pela confiança, né, no nosso trabalho, pelo conteúdo que a gente está trazendo. E eu queria até fazer um agradecimento especial, porque eu vi que a Renata Souza Lima está aqui assistindo a gente, e ela foi uma palestrante maravilhosa no nosso evento, com a energia incrível que ela tem. Ela trouxe muita informação sobre o panorama geral, assim, da bioacústica, e fez muita diferença, né, em termos de consistência de informação que a gente trouxe no NX. Então, muitíssimo obrigada, Renata, muito obrigada. Obrigada por estar aqui hoje também prestigiando a gente, viu? E espero que a Uau! gente encontre brevemente. Nossa, e eu queria aproveitar, então, agradecer aqui a presença de todos e dizer que é uma honra que a Renata está assistindo. Admiro demais o trabalho dela, gosto muito dela. E eu, inclusive, queria colocar uma imagem que eu achei na internet de gravações com aqueles antigos pop-ups, né, que a Renata usou, só que eu falei, nossa, não vai dar tempo de perguntar a ela se eu posso colocar. Mas, enfim, queria não agradecer muito a presença de todo mundo. E a Renata está aqui prestigiando, né? Eu tenho certeza que a apresentação dela foi incrível. Uma pesquisadora incrível, admiro muito. Foi maravilhosa, ela é demais mesmo. Sim. Yasmin, muito obrigada. E eu vou dar só um recado antes da gente vir com algumas perguntas. A gente, né, a gente sabe que o ritmo de todo mundo aqui é muito acelerado, principalmente durante a semana. Então, eu vou vir trazendo as perguntas e que chegaram para a gente aqui, né, durante a sua apresentação. Mas antes disso, é só um recado, mas é um recado importante, que é um presente para todo mundo. Então, a gente tem 2 presentes que a gente vai dar hoje para vocês que estão aqui assistindo esse webinar, que a gente preparou um e-book gratuito de bioacústica de cetáceos. Ele vai ser disponibilizado por e-mail, né? Cada um de vocês que se inscreveu, vocês vão receber isso por e-mail. E a gente também vai disponibilizar aqui dentro da comunidade, já que vocês entraram na comunidade para poder fazer parte dessa rede, né, de comunicação e conhecimento. E o outro presente é que a gente tem um curso completo de bioacústica, né, ministrado pela Marina Duarte, pela Yasmin, e ele vai estar com preço promocional por tempo limitado. Então, a gente vai colocar essas informações todas para vocês na comunidade e por e-mail, quem tiver interesse, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do curso também, tá bom? Então, vamos para as perguntas agora, né? Para a gente poder finalizar. Bom, o Lucas Gomes tinha feito a pergunta, né? Se o material ia ser disponibilizado. Então, acho que o recado que eu trouxe um pouco atrasado já chegou, né? Então, a gente vai disponibilizar esse e-book com as informações sobre bioacústica de cetáceos. A Lorena perguntou o seguinte: considerando que os pingers são utilizados justamente para repelir cetáceos e evitar o emaranhamento, existe algum risco deles prejudicarem a comunicação ou a ecolocalização desses animais? Como é possível o impacto ser avaliado e minimizado? Que ótima pergunta. É justamente o que eu estou trabalhando agora. Eu fiz uma revisão bem interessante sobre pingers, para entender sobre como as diferenças, né, que os diversos modelos disponíveis no mercado têm e como que eles funcionam e quais seriam as possíveis respostas comportamentais até o momento para tentar entender isso do possível impacto, né? E sim, existem pingers que trabalham diretamente como disruptores de ecolocalização. Então, principalmente em regiões onde há conflito, onde há pesca de espinhel, por exemplo, na Noruega, tem esse conflito principalmente de orcas roubando os peixes, né, do espinhel.
O espinhel, ele é uma linha gigantesca que tem vários anzóis. E aí, acontece que orcas, falsas orcas, elas acabam roubando ali, né? Tipo assim, como se fosse um rodízio, né, de sushi, vai passando espinhel, elas vão pegando. Então, nessas situações de depredação, tanto de peixe quanto do petrecho, são muito utilizados os dispositivos de disrupção, disruptores de ecolocalização. Porém, foi levantado, né, uma preocupação em relação a esses disruptores, qual seria o alcance dele, porque muitas vezes podem ter animais nas redondezas que não necessariamente estão fazendo esse roubo aí do peixe, digamos, mas são extremamente sensíveis, tais como, né, o golfinho, não sei como ficaria a tradução, não é toninha dos portos, né, Renata, se quiser se manifestar, como que seria o harbor porpoise? Como, por exemplo, acho que é toninha dos portos que ficaria. Enfim, cetáceos de muito alta frequência, eles acabam sofrendo um pouco aí com essa. Obrigada, Renata, com esses disruptores de ecolocalização que não são exatamente voltados para eles. Então, os pingers têm diversos modelos e alguns eles têm emissão acústica aleatória em diferentes bandas de frequência. Então, ora eles sobrepõem com o nicho ali ocupado pelas espécies, né, o nicho acústico, a faixa de frequência, ora acaba não havendo essa sobreposição. Existem outros que operam mais no sentido de causar um susto ali, a gente chama de startle response, que causa ali uma reação de ansiedade. Então, varia bastante, mas sim, existe infelizmente, ou felizmente, é o que eu estou tentando entender melhor, qual que é o equilíbrio, né, de evitar a mortalidade dos animais, mas também o bicho pode estar não está morrendo, mas pode estar tendo um sofrimento muito grande, né, gente? Como eu comentei, há aí um balanço energético. E animais vivendo em um ambiente poluído acusticamente, eles podem, né, sofrer diversos impactos, como eu mostrei ali. E eu fiquei bem chocada, inclusive, com o número de indivíduos mortos, né, nessas redes anualmente. É muito impressionante. É gigante, é muito sério. Muito triste de saber. A Ariane aqui está perguntando se nesses anos de atuação e estudo, se você observou o desaparecimento ou a redução drástica de alguma espécie ou família por conta desses impactos que você apresentou. Bom, eu não acompanhei nenhuma, eu mesma, né, trabalhando direto, nenhuma espécie, mas eu acho que duas espécies que seria muito importante a gente trazer aqui nesse webinar são o baiji, né, Lipotes vexillifer, que foi extinto, foi declarado extinto, eu acho que em 2008. Justamente um dos principais impactos era o bycatch, e então acho que foi o primeiro cetáceo que extinto por causas humanas, e parece que próximo da fila, infelizmente, é a vaquita, Phocena sinus, é uma espécie que ocorre no México, ela é muito pequenininha e de tamanho, e por conta da pesca de um peixe cuja bexiga natatória tem grande valor comercial na China, que é a totoaba, e essa totoaba, ela tem um tamanho parecido com a vaquita e tem uma sobreposição de hábitat ali com a vaquita. E, gente,
a vaquita acaba sendo, né, sofrendo ali bycatch. Hoje estima-se que existam cerca de 10 indivíduos. Então, está na beira da extinção. Tem até um documentário que chama Sea of Shadows, que olha isso. Ah, esse documentário é muito bom, inclusive. Sim. Tá na... Não sei onde que tá, não. Tava na Netflix, mas acho que não tá mais. Quando eu assisti, estava na Netflix mesmo, mas a gente pode procurar, que a gente manda na comunidade também. Boa. Gente, eu errei, tá? Eu falei Ariana, é Ariane, desculpe, viu, Ariane? Nós vamos aqui para a última pergunta, porque a gente está com o tempo super estourado, que foi a pergunta do Gabriel Vitor. E as outras perguntas eu vou mandar para Yasmin, e aí a gente coloca na comunidade, tá? Para a gente poder ter os retornos também. Mas Combinado. o Gabriel deu parabéns pela ótima apresentação. E ele perguntou se existem medidas mitigatórias para esses tipos de empreendimentos eólicos de portos e de extração de combustíveis fósseis. E se existe a possibilidade, né, de existir essas medidas mitigatórias. Sim, existem medidas mitigatórias. Elas acabam variando um pouco por países. Existem países que têm apenas recomendações e em outros já são leis mais restritivas mesmo. Então, a nível de exemplo, a gente tem no Brasil, quando está ocorrendo a atividade de prospecção sísmica, é obrigatório que o navio de prospecção sísmica tenha profissionais tanto de observação visual ali para buscar verificar se há presença de mamíferos marinhos ou quelônios também nas redondezas, e também é obrigatório que tenha o profissional de monitoramento acústico passivo. Então, em águas brasileiras, qualquer animal, mamífero marinho ou quelônio, detectado num raio de 1.000 metros em volta ali da embarcação, da área onde eles estão fazendo, né, do navio ali, de sísmica, as atividades devem ser suspendidas imediatamente até que os animais saiam desse raio de 1.000 metros. Isso vale tanto para detecções acústicas quanto visuais. Em outros países, acaba tendo exigência menor, por exemplo, tem países que o raio é de apenas 500 metros, e as situações onde algumas espécies não são... se tiver... Já correu o caso de eu ter colega que falou, não sei se foi na Grécia, não lembro. Não, se tiver Delphinus delphis, que é o golfinho comum, não precisa interromper a atividade, porque esse animal é comum aqui e tal, enfim. Então, é algo ainda muito debatido, sabe? Sobre reforçar e melhorar essas medidas mitigatórias Eu acho que em fica até, relação às atividades. talvez seja até difícil também de ter uma acurácia, né? Porque o Sim, sistema é tão complexo, né, para a gente poder conseguir chegar num ponto ideal, né? é difícil porque depende de tanta variável, a própria variável ambiental, e já foi mostrado, né, que o próprio contexto comportamental, a estrutura do grupo, muitas vezes vai influenciar na resposta comportamental do bicho em relação ao som. Então, se tem filhote ou não. Então, como tem várias variáveis, diversas variáveis influenciando, eu acho que fica mais difícil a gente estabelecer, né, como você disse, trazer ali medidas mais específicas. Mas, né, estudos como o seu, da Renata, né, e de toda essa rede de pesquisadores auxiliam cada vez mais a gente tentar chegar, né, nessa acurácia, né, para a gente que de fato conseguir, né, fazer mais conservação e mitigar um pouco, né, desses diversos impactos que a gente tem nos oceanos. Porque eu falo que impacto terrestre, apesar dele ser difícil de mensurar na totalidade, ele é mais fácil de ser visto.
Agora, debaixo d'água, ninguém vê, né? É um outro mundo, como É se outro fosse outro mundo. planeta. Nossa, Sim. e aí, quanto mais a gente descobre, mais o coração fica, nossa, triste e apertado, né? Porque Sim. na hora que a gente descobre, já às vezes é muito tarde, né? Que foi o caso do Baiji, né, por exemplo. Infelizmente. Ô, gente, eu vou ter que encerrar. A gente vai dar continuidade, né, nessa nossa conversa na comunidade. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês por estarem, né, aqui, por confiarem, né, nesse nosso trabalho. Mais uma vez agradecer a presença da Yasmin, né, dedicando seu tempo aí que já passou da meia-noite, aonde que ela está, né? Então, assim, muitíssimo obrigada, de verdade, Yasmin, muitíssimo obrigada a todos vocês, e a gente se encontra mês que vem, com certeza, com o próximo tema, tá bom? Combinado. Muito, muito obrigada, Ju. Queria agradecer a presença de todo mundo, a atenção, paciência e as perguntas. Vai ser um prazer, né? Espero que eu consiga responder, mas vai ser uma experiência muito bacana. Fiquem ligados aí no grupo, né? Que assim que a Ju me mandar, eu vou ter esse cuidado, atenção, quero olhar tudo com muito carinho. Obrigada, Ju, pelo convite. Obrigada a você, gente. Ó, boa noite para todo mundo, viu? Bom Boa descanso. Bom noite. descanso, Tchau, tchau. Yasmin.